Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Olha, hoje eu tô passando aqui só para dar mais uma dicasinha, certo? A respeito da atividade de língua inglesa, sobre o uso do verbo to have, ok? Bom, gente, é o seguinte. Eu postei um videozinho bem rapidinho explicando quando usar o verbo to have, tá? Então, hoje eu vou explicar a atividade de vocês, tá certo? Eu espero que vocês observem direitinho aí, principalmente o pessoalzinho do 7º ano, tá certo? Ó, então, quando que nós vamos usar o verbo to have, tá? Primeiro, ó, we use have with I, you, we and they. Ou seja, nós usamos o have com I, you, we and they. Ou seja, e they. Ou seja, nós usamos o verbo ter, verbo to have, verbo com eu, você, nós e eles. Então, essa primeira parte é o uso do have. Agora, quando é que eu vou usar o has? We use has with he, she and it. Ou seja, nós usamos has com ele, ela e ele ou ela para coisas e objetos, animais também, tá? Então, gente, só para lembrar, o verbo to have é o verbo ter, certo? Então, quando você quer dizer que alguém tem alguma coisa, certo? Eu vou utilizar o verbo to have, certo? Que é o verbo ter. Por exemplo, eu quero dizer que a Joana tem dor de cabeça, né? Então, quando eu quero dizer que ela está ou que ela tem dor de cabeça, eu vou utilizar o verbo to have. Só que eu não vou utilizar o have, porque eu estou me referindo a ela. Então, eu tenho que dizer she has. Porque conforme nós observamos, eu vou utilizar has para he, she, it. Então, has para he, she, it. Agora, have eu uso para I, you, we and they, tá? Certo? Então, fica atento a essas dicasinhas na hora de responder as atividades, tá certo? Olha, a atividade de vocês hoje tem a página 49 e a página 50, que é justamente falando sobre esse tipo de verbo, sobre esse verbo, o have e o has, tá bom? A primeira questão pede para você, diz, complete the dialogues with the word in the box. Ou seja, complete os diálogos com as palavras da caixa, tá? Aqui a caixa nós temos alguns tipos de problemas de saúde, né? Eu tenho backache, fever, headache, sore throat. Eu tenho aqui alguns tipos de probleminhas de saúde, tá? E eu tenho que completar de acordo com o que eles estão sentindo. Como é que eu vou saber, tia? Simples, você vai olhar a imagem, você vai olhar a gravura. E a partir do momento que você olhar a gravura, você vai saber responder qual é o tipo de dor que a pessoa está sentindo, ou seja, qual o tipo de problema, se é uma dor de cabeça, se ela está gripada, se ela está com febre, se ela está tossindo, certo? Coisa do tipo, tá? Aí logo aqui abaixo a segunda questão diz: read the dialogues again and match the two columns. Ou seja, você vai ler o diálogo novamente e você vai marcar a coluna correta, né? Qual é a correta? Tá? Por exemplo, eu já expliquei para vocês que nós usamos have, tá? Nos pronomes I, you, we e they, tá? E usamos o has para he, she, it.
Então, a segunda questão, ela quer saber justamente isso, né? Quando é que você vai usar o have e quando você vai usar o has. Já na terceira questão, pede para você, diz assim: observe the pictures and write the health problem each person has. Ou seja, você vai observar as gravuras, certo? E vai escrever o problema de saúde que essas pessoas têm, que elas têm, tá? Você observou, né? Elas estão sentindo algum probleminha de saúde. Então, você vai dizer qual é o problema de saúde que ela tem. Lembrando que você vai usar lá o verbo to have. Vai utilizar os pronomes I, you, he, she, it, we, you, they. E em seguida, você vai usar o verbo to have. Você vai colocar se é have ou has. Lembrando que ele vai ficar I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Então, ele vai ficar dessa forma. Lembrando disso, você vai colocar aqui, escrever frases, né, sentenças, utilizando o verbo to have de acordo com o probleminha de saúde que as pessoas estão sentindo, ok? Na última questão, vocês têm que ouvir o áudio, tá? Aquele CDzinho que vem no livro de vocês, na capinha do livro, tá certo? Ok? Essas duas páginazinhas, tá? Sobre a aula do verbo to have, tá? Que vocês têm que responder. Aí o seguinte, gente, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, vocês podem falar alguma coisa que eu vou responder para vocês com certeza, tá? Eu espero que essa dica também tenha sido de bom proveito para vocês, tá? E na próxima semana, tá? Uma outra aula, um outro assunto, e eu espero vocês aqui. Gostaria de aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Não custa nada, tá? Beijocas e abraços virtuais para todos vocês. Até breve. Bye!